A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, é uma alegria mais uma vez estar com você. Hoje nós vamos fazer o comentário da lição da classe dos jovens, lição número 3, do dia 20 de outubro de 2019. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aí no nosso canal, você que tem o hábito de acompanhar nossas videoaulas, que Deus abençoe você grandemente, viu? A lição número 3 dos jovens, ela vai tratar sobre a cura do coxo e seus efeitos. Continuamos aí estudando a revista que está tratando do livro de Atos dos Apóstolos, Poder, Cura e Salvação, o Espírito Santo agindo na igreja em Atos. A lição, então, deste domingo tem como texto do dia, Atos 3 e 6, que diz: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A síntese da lição nos diz: aqueles que têm a Cristo possuem um tesouro de valor inestimável, e este tesouro precisa ser compartilhado. A lição tem como seu texto bíblico Atos capítulo 3, versos 1 a 16. E após a introdução nós temos a primeira divisão, que vai falar sobre um coxo à porta do templo. O ponto 2, a cura do coxo. E ponto 3, o discurso de Pedro no templo. Então isso é o que estará sendo estudado. O texto bíblico, como eu já disse, Atos capítulo 3, versos 1 a 16. E neste texto bíblico, nós vemos algumas coisas importantes que vão ser abordadas na lição e que nós queremos também pensar um pouco aqui. A questão com relação a Pedro e João, que eram os dois apóstolos do Senhor, dois importantes líderes da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, apóstolos de Cristo, Pedro e João. O capítulo 3 começa citando esses dois servos do Senhor que estavam unidos, eles estavam juntos, eles iam ao templo, que era evidentemente o lugar de reunião. A igreja primitiva se reunia no alpendre de Salomão, ali no templo. A multidão dos primeiros cristãos ali se reunia. O livro de Atos dos Apóstolos nos diz também que a igreja, além de se reunir no templo, se reunia nas casas também. Diz o texto que todos os dias, no templo e nas casas, eles anunciavam a Jesus Cristo. Então essa comunhão da igreja primitiva, ela está aqui retratada agora, no capítulo 3, pela vida de Pedro e João, que juntos subiam ao templo para participar do momento da oração. Aqui nós temos um fato muito importante com relação à importância da oração. O templo foi chamado como casa de oração. O próprio Jesus, no seu ministério terreno, ele referiu-se ao templo como casa de oração, daí que ele fez a purificação do templo, porque ele disse que haviam transformado aquele templo como um covil de ladrões e salteadores. E ele então purificou o templo. Nós temos essa descrição nos evangelhos. E como casa de oração, Pedro e João estavam se dirigindo para lá. Outra coisa muito interessante que devemos observar é o fato de que, embora eles pudessem orar em qualquer lugar, numa casa, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 10, nós temos Pedro orando em uma casa, lá na cidade de Jope, a casa de Simão, o curtidor.
E embora a oração possa ser feita em qualquer lugar, ambiente ou circunstância, havia a casa de oração, que era o templo, o lugar de oração. Hoje, nós também não podemos negligenciar o local de reunião da igreja, do povo de Deus, o lugar onde nós podemos estar juntos, adorando a Deus, orando e ouvindo a palavra de Deus, assim como a igreja primitiva fazia no templo de Jerusalém, no local chamado Alpendre de Salomão. Então, nessa época em que nós vivemos, onde há uma desvalorização do congregar, da igreja no sentido coletivo, das casas de oração, dos templos, dos locais onde a igreja se reúne de forma coletiva, nós devemos não entrar nessa onda de desvalorizar esse aspecto tão importante da igreja. Pelo contrário, devemos estar juntos valorizando a oração e o reunir-se, o estar junto nos lugares específicos que a igreja tem para isso. Era a hora da oração, a nona. Então começa descrevendo aí e logo em seguida Lucas vai falar sobre o coxo, aquele homem coxo que desde o ventre de sua mãe ele era colocado ali muitas vezes, né, ele nasceu coxo desde o ventre da mãe e quando ele tinha que depender de alguma ajuda, ele era colocado junto à entrada da porta formosa do templo para pedir esmolas. Então aquele homem tinha um problema já de nascença. Desde o ventre da mãe ele era coxo. Nós não podemos deixar de ligar aqui, de pensar aqui com relação à condição de todo pecador. Diz o salmista no Salmo 51, ele disse: porque em pecado me concebeu a minha mãe. Nós temos o ensino bíblico do pecado original, por termos descendido de Adão e Eva, todos nós somos pecadores por causa da transgressão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a sua desobediência, a sua rebeldia, e por ele, diz Paulo, o ensino da Bíblia é este, que o pecado entrou no mundo por causa de um homem, no caso, Adão, e o pecado passou a todos os homens. Então, todo ser humano gerado de homem e mulher, claro, ele nasce já com o pecado original. Esse coxo, ele representa também essa situação de pecado que vive o ser humano. Ele, além dessa triste situação, aquele homem, ele dependia da ajuda das outras pessoas. Dependia da ajuda para ser levado ao templo, porque ele não podia ir com as suas próprias pernas, por causa da sua incapacidade de locomover-se. Então ele dependia dos outros para ir e dependia dos outros também para a sua subsistência, porque dependia das esmolas que lhe davam. Triste dependência, triste situação daquele coxo ali na porta formosa do templo. Então depois que o escritor São Lucas, ele apresenta os apóstolos subindo ao templo para orar juntos, apresenta o coxo e a situação do coxo, veja que eram situações totalmente diferentes. Os apóstolos, eles iam por conta própria, movendo-se por si mesmo, por suas próprias forças. Já o coxo, ele dependia do apoio, da ajuda dos outros para poder ir. Os apóstolos indo
para orar, para buscar a Deus no momento da oração, da devoção, e aquele homem estava ali para pedir esmolas. Ele, preocupado, em primeiro lugar, com a sua condição de mendicância, de subsistência, de manter a sua vida física, material. Assim estava ele. Já Pedro e João estavam priorizando a vida espiritual, a busca da comunhão com Deus. E o que ocorre aí é o encontro na Porta Formosa, ao encontro de Pedro e João com o coxo. Diz o evangelista, o escritor de Atos, São Lucas, que o coxo viu Pedro e João que iam entrando no templo. Ele primeiramente os viu. Ele os viu entrar exatamente onde ele não tinha condição de entrar. Não apenas porque ele não andava, mas no fato de que uma pessoa com deficiência física estava impedido de poder adentrar no templo. Ele era excluído do local da adoração. Então, ele não tinha condição de entrar. O máximo que ele podia fazer era ficar ali próximo à Porta Formosa pedindo esmolas. Não podia desfrutar da presença de Deus. Assim é a situação do pecador. Ele não pode, ele está impedido, por causa de sua condição de pecador, de entrar na presença de Deus. Mas Pedro e João podiam, porque tinham passado pela regeneração, pelo perdão, pela salvação. Eles podiam, mas se encontram com quem não podia. E quantas vezes o cristão tem um encontro no dia a dia com aqueles que estão impossibilitados de adentrar no templo. E nesses encontros, muitas vezes, o Espírito Santo pode preparar uma situação para que algo seja feito em benefício dos excluídos. E ali Pedro e João passando, quando o coxo lhes pede uma esmola. Uma esmola. A privação daquele homem, como de tantos outros, diante de outros que ali entravam, que desfrutavam de um privilégio. Assim é a sociedade humana. Uns tendo privilégios espirituais e outros não os tendo. Mas a grande mensagem do Evangelho é que os privilégios espirituais dados por Deus estão franqueados a todas as pessoas. Ninguém está excluído desse privilégio de poder adentrar a presença de Deus. Bem-aventurados os olhos daquele coxo, porque fitou a Pedro e João. Ele os viu entrar. Claramente, ele não conhecia aqueles homens profundamente. Daí que ele lhes pede uma esmola, uma ajuda, um recurso financeiro para a sua subsistência e manutenção da vida física. Então veja, o coxo naquele encontro, diz o texto, viu, mas logo em seguida Lucas vai registrar que Pedro e João, fitando os olhos nele, fitando, olhando de forma fixa, direta. Então, o olhar e o pedido do coxo despertou a atenção dos apóstolos de maneira que eles fixaram o olhar. Não quer dizer que antes
de entrarem no templo, eles não tinham percebido a presença do coxo. Mas, ao pedir a esmola, houve naquele momento uma reação diferente. Estava dando início ali o momento da transformação da vida daquele homem, porque o olhar e o pedido despertou nos apóstolos uma atenção e uma fixação na situação daquele homem. Assim é Deus também. Ele olha para o ser humano com um olhar de carinho, um olhar de atenção, se este buscar a sua ajuda, o seu socorro e buscar dele com fé e com a sua necessidade. Pedro e João olharam para ele. E após olhar, diz o texto sagrado, que eles ordenaram-lhe. Lhe deram uma ordenança, uma ordem, um mandato. Qual foi? Olha para nós. Mas já não tinha visto? Sim, o coxo tinha-os visto, mas agora eles exigiam atenção exclusiva, detalhada, direta. Não olhe para mais ninguém. Não perca sua atenção com mais ninguém. Olhe para nós. O seu olhar tem que estar fixo em nós. Assim é o ensino bíblico com relação à salvação. Não se pode olhar para outros. Deve-se fixar o olhar naquele que realmente pode salvar. E este é Jesus Cristo. Que o olhar do pecador esteja em Jesus, o nosso Senhor. Então, ao ordenar isto, o coxo deveria prestar atenção neles e ele assim o faz, esperando receber alguma coisa. Agora, ele tinha uma forte esperança de receber algo. Assim devemos nos aproximar de Deus, acreditando e esperando que Ele tem algo para nós. Muitas vezes entendemos as nossas debilidades, as nossas deficiências, a nossa total condição imerecida de receber, mas Deus, na sua graça, nos permite olhar pela fé e confiar e esperar receber dele alguma coisa. Aquele homem esperava receber um dinheiro, mas recebeu muito mais. Assim somos nós quando nos aproximamos de Deus. Ele sempre tem muito mais do que nós pedimos ou imaginamos ou pensamos. Ele olhou, esperou, e a esperança de muitas pessoas neste mundo está naquilo que um cristão, que um crente nascido de novo pode lhes dar. Nós, como crentes, testemunhas de Jesus, nós temos condição de dar, de oferecer, de levar às pessoas algo que é de Deus, porque nós temos recebido de Deus, nós alcançamos de Deus e nós podemos e devemos dar aquilo que temos recebido para os outros. Nas palavras de Pedro, que é interessante observar, primeiramente, ele afirmou ao coxo que ele não tinha aquilo que ele estava acostumado a receber de outras pessoas. Dinheiro, prata e ouro, dinheiro, esmola, ajuda financeira. Pedro afirma que não tem aquilo, mas ele tinha algo que os outros não tinham. Os outros podiam ter moedas, podiam ter dinheiro, mas não tinham o que Pedro tinha, o que João tinha. E o que eles tinham? Eles tinham a autoridade no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Eles tinham o poder do Espírito Santo. Eles tinham a presença de Deus, de Jesus,
na vida deles. Tinham autoridade, coisa que outros que davam as migalhas para aquele coxo não tinham. Ele afirma isso e, sem dúvida, a expectativa do coxo vai aumentando. No momento em que Pedro ordena a ele, primeiro a ordem foi, olha para nós. Agora a ordem é, levanta-te e anda. É interessante que o coxo, que estava acostumado a uma vida de rotina, de dependência dos outros, mas naquele momento, pelo poder de Deus, ele poderia agir por conta própria. Ele que estava acostumado a, desde o ventre da mãe, viver dependendo de outros, agora, pelo poder de Deus, ele tem a oportunidade de agir por si só, por si próprio, pelo poder de Deus. É assim que Deus faz. No momento da salvação, nós deixamos de viver uma vida de dependência do pecado para vivermos no poder de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós vivemos no mesmo poder que ressuscitou Jesus. Porque o Deus que ressuscitou a Cristo nos ressuscitou também. Nos regenerou para uma vida nova, no poder do Espírito Santo. Não é lindo isso? Não é maravilhoso podermos desfrutar dessa gloriosa vida nova que Deus nos dá? E só Deus pode dar. Como deu uma vida nova àquele homem que estava ali. Pedro tomou uma ação. Depois de falar, ele agiu. Ele tomou o coxo pela mão direita e o ajudou a levantar-se. O coxo precisava de ajuda na sua fé. Assim é o novo convertido. Assim é o novo crente. Ele precisa da ajuda de crentes maduros, de crentes mais experientes, porque embora Pedro tivesse mandado-o levantar-se, ele pegou pela mão para ajudar. Então, nós devemos entender que existem aqueles irmãos mais fracos, novos crentes, que precisam sim do apoio de um crente maduro para que possa se fortalecer nos primeiros passos. Pedro levanta e solta aquele homem, porque ao levantar-se, ele se firmou sobre os seus pés e tornozelos. Aquilo que era impossível de acontecer, aconteceu. Ele firmou-se sobre os seus próprios pés e tornozelos. Deus nos firma também os nossos pés sobre a rocha que é Cristo. Aquele homem sentiu a firmeza nos seus tornozelos e nos seus pés, o piso, o solo duro, ele firmou-se pela primeira vez na sua vida. Deus, por sua graça e bondade, diz o salmista que ele tirou o salmista de um charco de lodo, de um poço de lama e firmou seus pés na rocha. Ele fez isso e colocou um cântico novo na boca. Fez com o coxo também essa verdade maravilhosa, porque mais tarde ele louva o Senhor. Então, nós percebemos aqui que essa lição gloriosa do coxo está muito ligada a uma representação e uma figura da obra da salvação. A pregação do Evangelho, o poder do nome de Jesus, a ajuda e o discipulado cristão, pela ajuda que Pedro faz para aquele homem novo crente. E o fortalecimento para que ele pudesse agora andar com as suas próprias pernas. Agora ele poderia agir por si próprio. Seria novamente, ou pela primeira vez na vida, uma vez que ele era coxo desde o ventre da mãe, pela primeira vez na vida, ele seria totalmente independente em seus movimentos pelo poder de Deus. Agora ele põe-se em pé. Antes ficava ali, assentado no chão, olhando para cima, porque não podia olhar as pessoas nos olhos, porque estava sempre numa posição inferior. Via sempre de baixo.
E as pessoas, ao olhar para ele, olhavam para baixo. E ele olhava para cima. Uma posição de constante inferioridade. Mas agora não. Agora, pelo poder de Deus, ele é colocado numa posição de um homem natural. Ele é tocado pelo poder de Deus, restaurado pelo poder de Deus, e Deus lhe restaura a sua posição e a sua dignidade natural. Ele se coloca na mesma posição. Agora ele pode olhar as pessoas nos olhos. Deus faz isso. Deus levanta do monturo e faz assentar entre os príncipes do seu povo. Deus levanta o homem da mais terrível condição de pecado, da mais horrível situação pecaminosa, e lhe permite uma vida de dignidade humana e dignidade pessoal e, acima de tudo, uma vida nova espiritual. O coxo, ele também tem a sua ação. Pedro opera, age de acordo com aquilo que ele fala e faz. Agora o coxo também, ele tem que agir. E o que ele faz? Ele põe-se em pé. E imediatamente após pôr-se em pé, ele começa a andar. Agora fazia algo que jamais tinha feito. Assim como uma criança, de forma natural, engatinha, vai dando os primeiros passos, cai aqui, cai ali, aquele homem não passou por esse processo, não teve condições de assim viver. Agora não. Agora ele não engatinha, agora ele não dá passos trôpegos, ele dá passos firmes, porque o poder de Deus restaurou-lhe tudo que estava atrofiado, tudo que estava prejudicado, toda aquela situação terrível foi transformada pelo poder de Deus no nome de Jesus, que os apóstolos tiveram e que aquele coxo teve também, naquele momento, a fé no nome de Jesus. Depois que ele começa a andar, diz que ele entra no templo. Ele entrou com eles no templo. É bonito isso. Entrou com eles no templo. Veja, Pedro e João iam adentrar e o coxo sentado ali iria ficar. Mas depois do milagre, ele entra com os apóstolos. Interessante isso, porque ele recebe um milagre tão extraordinário. E ele poderia, após receber o milagre, ir direto para sua casa, voltar andando, levar a notícia para sua família, para todo mundo, para os seus vizinhos, para os seus amigos que costumeiramente o levavam até o templo. Ele poderia desesperadamente querer contar, a novidade, mostrar-se curado. Mas ele não faz isso. Ele não vai para a sua casa. Ele não vai para a sua família. Em primeiro lugar, ele não vai para os seus amigos para contar o milagre, para mostrar a novidade. A primeira coisa que ele faz é entrar no templo juntamente com os apóstolos. Ele entra no templo. Quão não era, sem dúvida, o anseio dele, o desejo dele de entrar no templo. Colocado à porta por anos e anos a fio e nunca poder entrar. Mas agora, curado, são, em estado físico perfeito, primeira coisa, eu quero entrar com vocês. Ele entra no templo. Ele adentra o templo. Para quê? Para que ele pudesse glorificar a Deus. Diz que ele saltava e louvava a Deus. Saltava e louvava, agradecendo a Deus pelo milagre maravilhoso na sua vida. Milagre que Deus operara. Assim somos nós também. Quando salvos fomos, podemos adentrar na presença de Deus. E ali o nosso coração salta, jubila de alegria na presença de Deus. Gratidão a Ele pelo que Ele fez. E Ele não se apartava de Pedro e João. Grato por aqueles que foram os instrumentos de Deus para a transformação da vida dele. Devemos ser gratos às pessoas que Deus usou para pregar o Evangelho para nós.
devemos ser gratos às pessoas que Deus usou para nos ajudar nos primeiros anos de nossa fé, nas nossas primeiras caminhadas cristãs. Nunca podemos deixar de agradecer a Deus e aos instrumentos que Ele usou. Bendito seja Deus pelas vidas consagradas e por Ele usadas. Temos também um milagre constatado. Todo o povo viu. É esse o relato. O texto diz que todo o povo viu. O texto afirma que... É interessante a gente observar essa questão do olhar, do ver no capítulo 3. Diz que o coxo viu, Pedro e João. Diz que Pedro e João viu o coxo. E agora é o povo que vê. O povo vê o coxo saltando, louvando, glorificando a Deus e ficam atônitos. Agora, o povo que estava acostumado a vê-lo assentado à porta do templo pedindo esmola, agora o vê saltando, louvando, glorificando a Deus uma nova vida. Assim é na vida do pecador. Os outros vão ver que ele passou por uma transformação. Quando alguém é salvo, tem um encontro real com Jesus Cristo, é notório as pessoas perceberem uma vida nova. Nova vida na presença de Deus. O pasmo, o assombro tomou conta das pessoas. A obra de Deus estava diante dos seus olhos. O resultado da majestade divina diante deles na vida daquele coxo. Assim é na vida do salvo. Ele reflete a majestade do poder de Deus pela vida de santidade, que agora vive na presença do Senhor. Antes, uma vida de pecado, uma vida no erro, que também as pessoas viam, mas nada lhes causava pasmo ou estranheza. Mas agora não. Agora, na transformação, na salvação, na santificação, as pessoas se admiram de ver o que está acontecendo. Essa é a obra da salvação que glorifica a Deus. Resplandeça, disse Jesus, a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Então, o brilho de Deus estava na vida daquele coxo e o brilho de Deus está na vida de todo o salvo. Então, após essa visão do povo, a atitude do coxo também é demonstrada, porque ele se apega a Pedro e João, como eu já disse, e nesse apegar-se a Pedro e João, nós temos o sentido espiritual da comunhão dos santos. Uma vez salvo, quer estar junto dos salvos. Isso é bonito, isso é maravilhoso e é natural. Quem é salvo quer estar na igreja, na comunidade dos salvos, junto com os outros salvos. Isso é bíblico e é maravilhoso e importante. Deus não salva e isola ninguém. Deus salva e agrega, coloca no corpo. Fazemos parte da comunhão com o corpo de Deus, com o povo de Deus. Isso é extremamente importante, porque alguém quer viver isolado. E isolado não serve. Na casa de Deus, na obra de Deus, na igreja de Deus, não serve. Devemos estar unidos e devemos estar juntos. A comunhão, ela acompanha a conversão. Então o povo corre atônito e a curiosidade do povo, a expectativa do povo, aquela observação do povo sobre a vida daquele homem e também de Pedro, porque olhavam para Pedro agora e João, né, de uma forma assim, admirados. Aí Pedro então toma uma atitude. A atitude de Pedro é essa: vocês não devem ficar olhando para nós não, como se nós fôssemos especiais ou pela nossa própria santidade nós fizemos isso acontecer. Pedro demonstra humildade, bem diferente de muitas pessoas arrogantes espiritualmente, que querem se passar por líderes poderosos para atrair as pessoas para si. Pedro e João não fazem nada disso. Por que vocês estão olhando para nós? Nós não somos especiais, não foi por nossa própria justiça e santidade que isso aconteceu. Então o que Pedro faz?
aponta para Jesus Cristo. Ele diz que foi no nome de Jesus, pela fé em Jesus Cristo, que ocorreu aquele milagre. Assim é todo crente. Ele sempre glorifica a Deus. Ele sempre faz como João Batista, ele aponta para Deus, trazendo e promovendo a glória de Deus, reconhecendo diante do povo que tudo quem faz é Deus, na nossa vida e através da nossa vida. Os apóstolos foram os instrumentos, mas a causa foi Deus, foi o nome de Jesus. E naquele momento, então, Pedro toma a oportunidade, uma vez que as pessoas estavam ali atônitas, admiradas, toma a oportunidade para quê? Para apresentar o Evangelho, apresentar a boa nova de Deus. Aí no verso 13, ele começa o Evangelho como de fato o Evangelho começa mesmo, com Deus. Ele fala de Deus. Depois ele apresenta o Filho de Deus, Jesus, que ele chama de o Santo, o Justo e o Príncipe da vida, que foi rejeitado, foi morto pelos homens, mas por Deus ressuscitado. Essa é a mensagem do Evangelho. E Pedro diz, e nós, ele, João, somos testemunhas dele. Como todos nós hoje, nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Nós não somos testemunhas aonde simplesmente Deus nos envia. Nós somos testemunhas onde nós estamos. Exatamente onde você está é onde Deus quer que você seja uma testemunha dele. Atos, capítulo 1, verso 8. Então a fé no nome de Jesus foi enfatizada como essencial na obra que as pessoas acabaram de presenciar. É como se Pedro dissesse, vocês precisam ter fé no nome de Jesus Cristo também. Que essa fé seja proclamada nos nossos lábios, na nossa vida. Porque as pessoas, os apóstolos ali, Pedro e João, eles procuraram despertar nas pessoas a fé em Jesus Cristo. E é esse o objetivo final desse milagre da cura do coxo e seus efeitos. A glória a Jesus Cristo, a ênfase no Evangelho de Deus, na pessoa de seu Filho, para salvar e transformar o pecador. Essa é a mensagem. E que Deus continue abençoando a todos nós.